Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião, mas antes vamos meditar na palavra de Deus, para depois então estarmos orando. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, vamos ler versículos 2 ao 6, que diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Vamos orar. Pai Celeste e Deus Altíssimo, te agradecemos por mais esse tempo que o Senhor nos concede para estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus, para meditarmos na tua palavra e também estarmos orando conforme a sua direção. Nós pedimos que o teu Espírito fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, expressou uma maravilhosa frase que, infelizmente, em muitas ocasiões da nossa vida, acabamos esquecendo. Eu me refiro à frase quando ele diz: a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. E assim, uma vida constante em Jesus Cristo. Então, para a nossa meditação, creio que uma das atitudes do cristão que pode dificultar o seu crescimento espiritual é a sua inconsistência. Ser inconsistente na vida cristã significa oscilar entre a fé e a dúvida, oscilar entre a obediência e a desobediência, ou entre uma vida de santidade oscilando com o abrir mão dos preceitos bíblicos já aprendidos e meditados. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor deseja que o cristão tenha firmeza, tenha perseverança e constância em sua caminhada com Jesus. Porque é na fidelidade e na confiança que todo aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador pode experimentar, e isso na sua totalidade, ou seja, a plenitude e as maravilhas da sua perfeita vontade. Também o cristão é alertado pela palavra de Deus que, ao ser inconstante, corre o risco de perder parte do plano de Deus em sua vida, pois a inconstância espiritual pode desviar o seu coração da verdadeira fé, fazendo o cristão oscilar entre confiar em Deus ou em se apoiar em si mesmo, roubando assim a estabilidade espiritual, tornando o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. E desta forma impede o crescimento espiritual que foi proposto pelo Senhor desde a eternidade a cada um dos seus filhos. Pois quem não permanece firme em Jesus é imaturo no conhecimento do Senhor, assim como da sua palavra. Então, no texto que lemos em Tiago, ele compara o inconstante a uma onda do mar agitada pelo vento. Nas suas palavras, ele mostra que alguém que não tem firmeza em suas decisões é levado de um lado para o outro pelas circunstâncias segundo os seus sentimentos ocasionais ou pelo que os outros venham a lhe dizer.
e não consegue se firmar em confiança no único caminho sólido, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa não é a vontade de Deus para os seus filhos, e sim que sejam firmes e constantes no praticar os ensinos da palavra. Como podemos ler na exortação do apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, quando ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então devemos ser constantes no nosso caminhar com Jesus, e isso em todo o tempo, ou seja, sob a sua dependência, expressando então a marca da maturidade cristã em fé. Assim como uma árvore precisa de raízes profundas para resistir às tempestades, o cristão precisa ser constante e permanecer firme em Jesus e na sua palavra, em qualquer que seja a circunstância. Esta meditação de hoje não tem a finalidade de apontar erros, mas sim uma chamada à meditação constante na palavra de Deus e também na oração, com o objetivo de mostrar que o cristão não pode de forma alguma negligenciar o cumprimento dos ensinamentos bíblicos, que pela graça e misericórdia de Deus concede a todos que o buscam em sinceridade. Pois, como já mencionamos, infelizmente muitos deixam de perseverar e de serem firmes no cumprimento dos preceitos bíblicos, tornando-se vulneráveis à mudança de hábitos, não condizentes com a palavra de Deus, vulneráveis à mudança de opinião, mudança de atitude, sendo totalmente, então, vulneráveis ao erro. E assim, agindo desta forma, o cristão estará sujeito a uma instabilidade que pode ser emocional, mas principalmente espiritual, sendo facilmente influenciado pelas circunstâncias ou por pessoas, deixando de permanecer firme em suas decisões e também deixando de concluir seus compromissos assumidos diante do Senhor, e não mostra a sua confiança plena em Deus. O profeta Elias faz uma chamada dura ao povo judeu em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, quanto ao perigo de andar entre dois caminhos. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não respondeu nada. E também nas palavras do autor do livro de Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25, que diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensamos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns,
mas pelo contrário, animamo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, o cristão é exortado a um posicionamento constante, ou seja, na fé em Jesus Cristo. Também somos exortados pelo próprio Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando ele diz: Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fostes frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O grande perigo da mudança da temperatura quente para o frio e o inverso do frio para o quente constantemente é que a temperatura predominante será morna. Então, as palavras proféticas de João tornam-se um risco que nenhum cristão deve correr, ou seja, ser inconstante no seu viver com Jesus e por Jesus. Disse também Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho e viver na dependência de Jesus é a única maneira de viver o Evangelho, como temos aprendido. Então, o viver na dependência de Jesus é ouvir o guiar constante do Espírito Santo. Viver em Jesus é conhecer a sua palavra, é buscá-lo e também a sua vontade, em constante oração. O caminhar em Jesus exige perseverança diária, e não apenas em momentos de entusiasmo ou em momentos de dificuldades, mas sim uma regularidade de vida cristã, pois a inconstância não mantém essa regularidade, e o cristão inconstante oscila entre momentos de adoração e momentos de frieza espiritual. Meditando também no Salmo 1, versículo 1 e 3, quando o salmista diz: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. O salmista deixa muito claro a necessidade da meditação na palavra de Deus, demonstrando prazer no aprendizado, enfatizando que aquele que medita na palavra tem a sua alimentação espiritual constante e é fortalecido, e mesmo nas dificuldades produzirá frutos na obra do Senhor. E assim, procedendo, torna-se disciplinado e mantém os hábitos consistentes na oração, na leitura da palavra e na comunhão com o Senhor e com os irmãos. Então, o cristão inconstante ora somente com intensidade quando está motivado ou em dificuldade. Mas quando a situação melhora, esfria, mostrando que o seu relacionamento com o Senhor não é sólido, mas baseado em circunstâncias. O relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor Jesus exige profundidade. O que ele mesmo nos adverte sobre esse perigo na parábola do semeador. Como já meditamos por diversas vezes, mas convém nós relemos lá em Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. Quando ele diz: Compreendeis, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira
o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra, a entende e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus comparou o inconsistente à semente que foi semeada em solo pedregoso e que foi semeada entre os espinhos, ou seja, os que ouvem a palavra e a recebem imediatamente com alegria, mas não têm raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E os que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. O que nós entendemos? Ou seja, a superficialidade impede o crescimento, porque não há raízes espirituais firmes na palavra de Deus e na oração. E nunca, sendo assim, nunca experimenta a intimidade profunda com Deus, porque não permanece constante em hábitos que são preconizados pela palavra do Senhor. Mas o cristão constante e atento ao guiar do Espírito Santo, aquele que medita na palavra de Deus e não descuida da oração, é aquele em quem a semente foi semeada em boa terra. Esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto e a produz 100, outro 60 e outro 30. Esse é o cuidado que devemos ter com a palavra do Senhor a nós ministrada. O cristão que realmente ama ao Senhor precisa assumir a responsabilidade, firmando-se na palavra de Deus e na busca do Senhor em oração. Pois, como temos aprendido, é no guiar do Espírito Santo que fortalecemos a nossa fé e nos mantém conectados com o Senhor Jesus em todo tempo. Como lemos na palavra do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, quando ele diz: "Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis." E também nas palavras do autor do livro de Hebreus, em Hebreus, capítulo 10, versículo 21 ao 25. "Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com um coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel." E é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos constantes, tanto no meditar da palavra de Deus, na oração e na comunhão, principalmente com o Senhor, mas também com os nossos irmãos. Aproveitando todo o tempo que o Senhor nos concede para estudarmos, meditando na sua palavra, aproveitando todo o tempo que o Senhor nos concede para estarmos orando sozinhos ou em reunião de oração. É isso que precisamos nos ater, estabilidade espiritual em nossas vidas e em todo o tempo. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração e, sendo assim,
Eu convido a todos a orarem por si mesmo e por toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos, todos nós, sejamos totalmente constantes em Jesus e por Jesus. Amém? Eu convido a todos a orar nesse sentido. Não deixe de orar. Mesmo ouvindo essa mensagem posteriormente, ore neste sentido. E que o Senhor esteja abençoando a cada um. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar.